Jorge Luis Borges, importante escritor argentino, apresenta múltiplas facetas. Em seus contos e poemas, segundo o livro que tenho em mãos, o autor incursionou com desenvoltura pelos sendeiros imaginários de culturas e povos diversos. Os textos espelham as múltiplas faces de um mesmo autor: gaúcho, inglês, escandinavo, árabe, oriental, francês, cervantino, whitmaniano, cabalista e argentino. A alusão à identidade argentina do escritor manifesta o caráter incontestável da vinculação do autor ao mundo, aos sonhos, aos mitos da realidade portenha. Entretanto, o microcosmo de Buenos Aires e do Pampa argentino são elevados e revestidos de uma conotação clássica universal. O mais argentino dos escritores é, pela fabulação do seu universo ficcional, pelos temas e motivos presentes em seus textos, bem como pela coerência de um projeto ficcional ancorado no caráter labiríntico da existência humana e na busca das máximas possibilidades expressivas da linguagem, um dos gênios literários mais universais que o século XX conheceu. Essa amplitude universal e clássica, revelada em sua obra, garante a Borges a sobrevivência estética. Você já percebeu que estamos tratando de um livro que fala sobre Borges. É um livro para aqueles que gostam de ler sobre literatura e sobre autores. Mas ele tem uma linha bem específica. O livro que trago hoje na saleta de leitura chama-se O Rosto Judeu de Borges e é da autoria de Gerson Roane e da editora da Urgues. O Borges é de origem judia e ele está muito interessado, entre outras coisas, na cabala judaica. E diz o seguinte: para Borges, a cabala era como a filosofia e a teologia, um tipo esplêndido de literatura fantástica. E ele, ao tomar contato com os escritos da mística judaica, se impressionou com o modus operandi da cabala, o qual está baseado numa premissa que contraria a lógica ocidental, a ideia de que a escritura é um texto absoluto, no qual nada pode ser obra do acaso. Isso equivale a dizer que, por ser ditada pelo Espírito, a Sagrada Escritura não apresenta lacunas, gretas e fendas. Como uma inteligência infinita, o Espírito condescendeu à tarefa humana de redigir um livro e transformou-se em literatura. Segundo Borges, se creía que cada palavra, que cada hexámetro fueran inevitablemente admiráveis. E então esse livro vai nos dizer por que Borges se encantou pela questão do judaísmo, o que lhe chamou a atenção
e de que modo esse judaísmo está presente na sua obra. Para isso, o livro é dividido nas seguintes partes: uma apresentação inicial, depois nós temos Literatura e Judaísmo, aproximações ao rosto judeu de Borges, depois Reminiscências, imagens e revelações de uma alma marrana. E os capítulos seguintes vão ser análises de textos do Borges, nos quais o autor do livro encontra as aproximações com o judaísmo. O primeiro é o Deutsche Hecking, que das profundezas chegue, Senhor, o meu clamor até vós. E o outro texto é o Milagre Secreto, na escuridão e no frio que reinam neste vale de lamentos, eu resisto e escrevo. Depois nós temos um último capítulo chamado Mazal Tov Borges. E nós temos aqui nesse capítulo, ele abre da seguinte forma: as considerações tecidas na análise dos textos literários borgianos evidenciam não só o amor de Borges pela cultura hebraica, mas também algumas confluências marcantes em sua obra. Borges, mestre do paradoxo, dos labirínticos jogos de xadrez, de certa feita corpo a partir da súbita realidade do imaginário, aliás, da certeza feita corpo a partir da súbita realidade do imaginário, sabia da dialética que nutriu o judaísmo ao longo dos séculos. Aproximou-se então da face judaica, que mais lhe serviu para seus propósitos estéticos, até na cidade hebraica de buscar o verbo e os sentidos a ele subjacentes, como um itinerário existencial e um projeto ficcional que os anos vieram consumar. Então, se você gosta de ler sobre literatura, se gosta de Borges, com certeza vai gostar deste livro que vai nos apresentar o rosto judeu de Borges. A autoria é de Gerson Roane, editora da URGS. Boa leitura.